Tudo bem, galera? Hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de Química, nessa modalidade à distância. Espero que fiquem atentos e desenvolvam bem os seus estudos. Nossa primeira aula está relacionada com um conteúdo chamado de distribuição eletrônica. Então, o que seria essa distribuição eletrônica? Ou seja, também pode ser chamada de configuração eletrônica. No modelo atômico de Bohr, nós vimos em aulas passadas que a eletrosfera, a região em que se encontram os elétrons, ela é dividida em camadas, em níveis de energia. Em cada camada, em cada nível de energia, estão encontrados lá esses elétrons. Esses elétrons, eles podem migrar de um nível de energia para outro, caso ele receba uma quantidade de energia, ou seja, quando o elétron ele fica mais energético, ele consegue saltar de uma camada interna para uma camada mais externa. Essa energia recebida por esse elétron, ela vai dar uma certa instabilidade e esse elétron ele tende a devolver essa energia que foi recebida, ou seja, ele vai liberar essa energia que foi resolvida e ele retorna para a camada de origem. Então, nessa transição de camada interna para camada mais externa, de camada externa para camada mais interna, então nessa volta ele emite fótons de luz que a gente pode visualizar, que é o caso do exemplo dos fogos de artifícios, onde na queima daquele fogo de artifício excita o elétron, ele salta para a camada mais externa e no retorno ele emite a cor característica lá do seu carro. Certo? Então, os elétrons podem migrar desses níveis de energia de acordo à sua excitação. Esses níveis de energia, essas camadas eletrônicas, elas podem comportar uma quantidade máxima de elétrons, que também nós já vimos lá nas últimas aulas. Certo? Esses níveis, eles já são divididos em subníveis, que a gente chama subníveis de energia. E conhecemos que são 4 subníveis, que é o subnível S, subnível P, subnível F e subnível D. Certo? Então, quando eu falo em distribuição eletrônica, eu estou me referindo a distribuir elétrons. Quando eu falo em configuração eletrônica, eu me relaciono em configurar esses elétrons. Eu vou organizar os elétrons nessas camadas eletrônicas, ou você vai, no caso, organizar esses elétrons nesses níveis de energia. Para que a gente consiga fazer essa distribuição, é necessário utilizar o diagrama chamado diagrama de Linus-Pauling, que é esse diagrama que nós temos aqui representado nessa minha lousa improvisada no meu estúdio aqui na sala de casa. Certo? Então, no diagrama de Linus-Pauling, o aluno pode olhar e dizer: meu Deus do céu, professor, que danado é isso? Mas nada mais é do que as informações que nós já vimos nas últimas aulas. Quando eu perguntei a vocês em outras oportunidades, qual a quantidade de camadas eletrônicas? Vocês me responderam 7 camadas eletrônicas. Então, o diagrama de Linus-Pauling está representado: primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta, sétima. Alguém poderia levantar a mão e dizer: professor, eu vi num site, eu vi num livro, ou um outro professor, um colega, me falou que já existe a 8ª camada, o diagrama até chegar no número 8. Isso é verdade ou é mentira? Verdade, você pode encontrar situações onde você encontra o diagrama até a referência da 8ª camada. Mas, o que é que acontece? Esse diagrama ele está representando a tabela periódica que está sendo utilizada naquele momento. Então, já existe uma tabela periódica, já existe a descoberta de um elemento a mais que justamente vai se encontrar nessa 8ª camada. Mas até o momento, onde a gente vai utilizar em vestibulares, concursos, nós vamos utilizar apenas até a camada 7, certo? Que é justamente onde vai terminar o último elemento químico da tabela periódica.
E essa configuração é justamente distribui os elétrons desses átomos. Então não tem precisão de eu colocar uma oitava camada eletrônica no diagrama se eu não vou utilizar ela, porque não vai ter nenhum elemento da tabela periódica utilizada que vai chegar até a oitava camada, certo? Então vamos representar com 7 camadas eletrônicas. Essas 7 camadas eletrônicas, elas têm os seus elétrons que são comportados justamente de acordo com a quantidade máxima de cada camada. Então vimos nas últimas aulas que na primeira camada eu posso ter no máximo 2 elétrons. Então, na primeira camada, nessa primeira linha, eu tenho apenas 2 elétrons. Professor, vimos que na segunda camada eu tenho no máximo 8 elétrons. Então, se você pegar aqui na segunda camada, eu tenho no máximo 2 mais 6, 8 elétrons. Professor, vimos que na terceira camada eu tenho 18 elétrons. Se você pegar na terceira linha, nós vamos ter 2 mais 6, 8, mais 10, 18 elétrons. E as demais? Quarta camada, 32 elétrons. Na quarta linha, eu tenho 2 mais 6, mais 10, mais 14, dando um total de 32 elétrons. Na quinta camada, a mesma coisa. Então, se eu pegar a quinta camada, 2 mais 6, mais 10, mais 14, 32 elétrons. Se eu pegar a sexta camada, na mesma dinâmica, 2 mais 6, 8, mais 10, eu tenho 18 elétrons. Na sétima camada, 2 mais 6, eu tenho 8 elétrons. Então, no diagrama, ele nos representa a quantidade de níveis eletrônicos, a quantidade de camadas eletrônicas, a quantidade máxima de elétrons suportada em cada camada eletrônica, que vimos agora há pouco, e ainda tem a representação dos subníveis de energia. Os subníveis que já falamos, S, P, D e F. Cada subnível também comporta a quantidade máxima. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons. Então, em todo o diagrama, sempre que eu vou representar o subnível S, ele pode ter no máximo 2 elétrons. Já o subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. Então, cada representação nesse diagrama que tenha o subnível P, ele pode ter no máximo 6 elétrons. Agora, cuidado, que eu estou falando que ele pode ter no máximo 6 elétrons. Isso não quer dizer que sempre tem que ser 6 elétrons. Então, quando eu falo no máximo 6, é que eu posso colocar 1, posso colocar 2, posso colocar 3, posso colocar 4, posso colocar 5, posso colocar 6. Posso colocar 7, professor? Não, só posso colocar até 6. Então, de 1 até 6. Da mesma forma, no subnível D, ele comporta no máximo 10 elétrons. Então, só posso colocar até 10 elétrons. No subnível F, eu posso colocar até 14. Então, da mesma dinâmica, até 14. Posso colocar 15, professor? Não. Posso colocar 16? Não. Posso colocar 13? Pode. Posso colocar 12? Pode, porque eu posso até 14. Então, esse diagrama não é de assustar tanto, porque nós já sabemos as informações contidas nesse diagrama. Certo? Então, para fazer a distribuição eletrônica, com essas informações desse diagrama, nós vamos passar agora setas nas diagonais para saber qual a sequência da ordem crescente de energia desses elétrons seguindo esse diagrama. Então, vou passar agora a setinha na diagonal. Passando essa setinha na diagonal, nós vamos ter a sequência correta que devemos utilizar para distribuir ou organizar os elétrons. E essa organização vai estar justamente na ordem crescente de energia, do menor para o maior. Então, sempre devemos seguir a ordem dessas setas. Então, esse é o nosso diagrama de Linus Pauling, o famoso diagrama. Preocupação. Qual, professor? Qual é a preocupação que tem nesse diagrama? Que esse diagrama ele não é fornecido em provas. Então, na prova bimestral não vai ser fornecido esse diagrama.
no vestibular que você for fazer não vai fornecer esse diagrama, no Enem não vai fornecer o diagrama, qualquer concurso ele não vai estar lá fornecido como pode se fornecer uma tabela periódica. Então é necessário que você aprenda a desenhar, aprenda a escrever esse diagrama. E isso vocês podem fazer na prática, nas atividades que vão ser feitas, vai treinando que você vai acostumando a fazer esse diagrama. Então vamos agora fazer a configuração eletrônica propriamente dita, né? Então vamos pegar aqui como exemplo o átomo de carbono. Se você pegar o átomo de carbono, professor, o átomo de carbono tem número atômico 6. Então se eu sei que o carbono tem o número atômico 6, lembrando lá das propriedades dos átomos, número atômico indica a quantidade de prótons. Professor, se o átomo é neutro, no seu estado fundamental, se ele tem 6 prótons, quantos elétrons ele deve ter? 6. A quantidade de partícula positiva deve ser igual à quantidade de partícula negativa. Certo? Então, se ele tem o número atômico 6, ele deve ter 6 elétrons. Então, se eu tenho 6 elétrons, se aqui no átomo de carbono eu tenho 6 elétrons, então é justamente esses 6 elétrons em que nós vamos distribuir, nós vamos organizar nessa tabela. É justamente esses 6 elétrons que nós vamos distribuir ou organizar seguindo esse diagrama. Então vamos fazer isso agora? 6 elétrons. Então, seguindo a ordem das setas, eu vou colocar 2 aqui nessa primeira camada. Desci a seta, terminou. Volto para o início da outra. Vou colocar mais 2. Então, dos 6 eu já coloquei 4. Terminou a seta, volto para o início e continuo, coloco mais 6. Eita, professor, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. O carbono só tem 6 elétrons. Isso pode? Não. Você vai distribuir a quantidade que você tem de elétrons. Então, você não pode colocar mais porque você não tem. Então, você só tem os 6 elétrons. Aqui coloquei 2. Coloquei mais 2, 4. Está faltando quanto? Só faltam 2, professor. Então, em vez de eu colocar 2P6, eu coloco 2P2. Então, a configuração eletrônica do carbono é 1S2, 2S2 e 2P2. Dando um total de 2 mais 2, 4 mais 2, 6 elétrons. Então, essa é a distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica do átomo de carbono. Vamos ver um outro exemplo? Vamos ver o átomo de cálcio. Professor, já vi aqui na tabela periódica que o cálcio tem número atômico 20. Então, se o cálcio tem número atômico 20, número atômico 20 prótons e a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons devem ser iguais. Então, se ele tem 20 prótons, deve ter 20 elétrons. Então, fazendo a distribuição para o átomo de cálcio, sabendo que ele tem 20 elétrons. Então, você vai fazer a mesma coisa. Começa a distribuir seguindo a ordem das setas até chegar à quantidade de elétrons que você tem. Nem pode colocar menos, nem pode colocar mais. Você vai colocar exatamente a mesma quantidade de elétrons que você tem naquele átomo de referência em que vai fazer a distribuição. Então, vamos fazer número atômico 20, 20 prótons, 20 elétrons. Distribuindo os 20 elétrons. 2, terminou a seta, volta para o início da outra. Mais 2, 4, terminou a seta, voltou para o início da outra. Mais 6, 10, mais 2, 12, terminou a seta, volta para o início da outra. Mais 6, 18, mais 2, 20. Então, terminei aqui em 4S2. Então, a configuração eletrônica do cálcio, ela vai até 4S2. Então, você escreve toda a sequência até chegar no 4S2. Então, vamos escrever? Então, vai ser 1S2, 2S2,
2P6, 3S2. Depois de 3S2, terminou a seta, foi lá para o 3P6. Depois do 3P6, 4S2. Então terminou no 4S2. Então a configuração eletrônica do átomo de cálcio é 4S2. Professor, então quer dizer que sempre vamos seguir a ordem das setas. Sempre. Então você não pode fazer uma distribuição tipo 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, com mais 10, 20. Aí faz 1S2, 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 3 de 10. Deu 20, professor. Não, sempre seguir a ordem das setas. Então tem que ter muito cuidado na hora que você vai fazer a distribuição eletrônica para conseguir fazer o diagrama correto. Certo? Então, muito cuidado na organização, na hora que vai escrever o diagrama, para não fazer essas setas na sequência errada. Então, quanto mais organizado as linhas e as colunas, você consegue fazer a diagonal perfeita para seguir a ordem correta da distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica nós podemos fazer de duas maneiras. Essa aqui a gente começou a fazer, esses dois exemplos aí do carbono e do cálcio, eu fiz a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Mas nós também podemos fazer em ordem geométrica. Como assim, professor, em ordem geométrica? A gente fazia a configuração separando em camadas eletrônicas. Então, escrever os elétrons que estão distribuídos na primeira camada, os elétrons que estão distribuídos na segunda camada, na terceira, na quarta e assim sucessivamente. Certo? Então vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui o átomo de ferro. O átomo de ferro, olhando na tabela periódica, vocês já viram aí que tem número atômico 26. Então se eu tenho um número atômico 26, tem 26 prótons e 26 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica do ferro. Coloquei 2 elétrons, terminou a seta, vou duplicar da outra. Coloquei mais 2, vai 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Está faltando quanto para 26? Só falta 6. Então, em vez de eu colocar 3D10, eu coloco 3D6. Então, a configuração eletrônica do ferro seria 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e, por fim, 3D6. Então, essa seria a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia. Mas agora eu quero fazer em ordem geométrica, que é separar em camadas eletrônicas. Então você pega essa configuração eletrônica que foi feita em ordem crescente de energia e vai visualizando os níveis de energia. Então aqui eu tenho a primeira camada. Então tudo que tem 1 na frente vai ser da primeira camada, que foi justamente essa representação dessa linha do diagrama. Então na primeira camada eu tenho 1S2. Então essa é a primeira camada, que é a camada K, que eu posso chamar também por letras. Na segunda camada, tudo que tem 2 na frente, 2S2, 2P6. Então eu tenho 2S2, 2P6. Então aqui é a minha segunda camada, é a camada L. Minha terceira camada, tudo que tem 3 na frente, 3S2, 3P6, 3D6. Então vai ser 3S2, 3P6, 3D6. Então aqui, tudo que está na terceira camada, que é a camada M. E a quarta camada, tudo que tem um 4 na frente. Então, 4S2. Então aqui eu tenho um 4S2, que é a camada N. Então, desta forma, eu estou fazendo a distribuição em ordem geométrica, ou seja, dividindo em camadas eletrônicas.
Então, na configuração eletrônica do ferro, a camada mais externa é a camada 4. Então, se eu for fazer referência das órbitas circulares, a camada de fora, ou seja, a externa, é a camada 4. Certo? Se eu for fazer a referência aqui para o átomo de cálcio, a camada mais externa também é a camada 4. Se eu for fazer referência da camada mais externa do carbono, é a camada 2. Certo? Então, essa camada mais externa nós chamamos de camada de valência. Então, a última camada eletrônica é chamada camada de valência. Nas próximas aulas, nós vamos observar como é feita a distribuição eletrônica de íons, de cátions e ânions. Lembrando que esses íons, eles vão ter a quantidade de elétron diferente da quantidade de próton. Então, isso aí vai ficar para a próxima aula. Então, comecem a fazer atividades referentes à distribuição eletrônica, comecem a treinar essa distribuição eletrônica para que a gente consiga ter sucesso nas próximas aulas. Então, um abraço.